Meus irmãos, nós iremos abrir a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. Você vai pegar a sua Bíblia, irmãos, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Nós iremos seguir com a nossa adoração. E neste momento nós iremos para a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é também um momento de adoração. Nós não podemos nos esquecer disso. Meus irmãos, é sempre uma alegria, um privilégio poder alimentar o povo de Deus, o rebanho de Cristo, com o pasto dos céus, que é as Sagradas Escrituras. Meu desejo, minha oração nesta noite de hoje é que Deus possa despertar a fé em nossos corações. O tema hoje nosso é um tema negativo, nós vamos falar sobre incredulidade, mas o meu propósito é falar sobre algo positivo, que é a fé. Então, Mateus capítulo 12, do verso 38 ao verso de número 42. Antes de ler o texto sagrado, eu queria orar com os irmãos, ter uma oportunidade de ir à presença de Deus em oração nesse momento. Feche seus olhos, curva sua fronte e vamos à presença do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, como é bom estar diante de Ti, como é bom, ó Deus, estar na presença do Senhor, nesse sacrifício de adoração, que é o culto a Ti, ó Deus. Te louvamos por essa rica oportunidade de estar na Tua presença. Nós não temos, ó Deus, a dimensão do privilégio que temos de poder adorar o Teu santo nome na beleza da Tua santidade. E o Senhor, ó Deus, nos trouxe dos nossos lares, das nossas casas, para esse momento, ó Deus, solene, sublime, de devoção, de adoração e de culto ao Senhor. Que essa possa ser uma noite preciosa para nós, que esse possa ser um momento, ó Deus, onde a Tua palavra venha ser enxertada em nossos corações, que nossa mente possa estar saturada da Tua verdade e que todo o nosso ser seja governado pelos oráculos dos céus. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê Tua paz preciosa nessa noite de hoje, revele a incredulidade dos nossos corações e que o Senhor aplique a fé genuína em nossas almas. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte para nós, acompanha a leitura aí em sua Bíblia, por favor. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou no seio da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Só até aqui, irmãos, nós vamos seguir com a exposição da palavra do nosso Deus. Eu escolhi nessa noite, irmãos, trabalhar esse tema da incredulidade. Escolhi esse título de forma bem negativa, porque o meu objetivo é falar também sobre a fé. E a fé nas Escrituras sabemos que é um dom de Deus. Quando nós falamos sobre a incredulidade, nós estamos falando do estado natural do homem após a queda. O homem no nosso contexto moderno, ele pensa que as pessoas elas nascem neutras. E quando rejeitam Jesus, elas declaram sua condenação. Quando elas recebem Cristo como Salvador, elas se salvam. Mas as Escrituras em nenhum lugar ventilam essa possibilidade. Pelo contrário, irmãos, o ser humano ele nasce incrédulo, ele já nasce debaixo de condenação. E somente Deus pode tirar o homem desse estado. Portanto, todo ser humano que vem a esse mundo com a corrupção do pecado em sua natureza caída, ele está num estado de incredulidade. E quando falamos sobre incredulidade, nós não estamos querendo dizer que o homem que nasce e vem a esse mundo, ele não crê em Deus. Ele pode até crer em Deus, mas ele ainda se encontra com o coração endurecido com respeito à obediência a esse Deus. O homem, por natureza, ele é rebelde. Ele está destituído da glória de Deus. Por natureza, ele odeia o Senhor e por natureza, ele não pode fazer um bem. E mais uma vez reitero, o estado desse homem diante de Deus é um estado altamente deplorável. Então todo ser humano que vem a esse mundo, ele vem no estado de incredulidade.
Inclusive seu bebezinho bonito, que parece um anjinho, ele também está debaixo de incredulidade. Ele também carrega a nódoa do pecado original em seu coração. E ele precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus na vida dele, para que ele possa ser salvo. Então a incredulidade, meus irmãos, é uma condição em que todo ser humano que vem a esse mundo se encontra. Se você não tem Cristo realmente como Senhor da sua vida, você não teve seu coração aberto. Se você não tem Cristo como Salvador da sua vida, você é um incrédulo. Por incrédulo aqui, eu não estou dizendo que você não crê em Deus. Por incrédulo, eu estou dizendo que você não confia nesse Deus. Porque, meus irmãos, nem todo incrédulo é ateu, mas todo ateu, ele é um incrédulo. O ateu, ele afirma que Deus não existe, mas ele é incrédulo. Mas muitas pessoas afirmam que Deus existe, mas elas também são incrédulas. Porque você mostra que realmente crê em Deus quando você confia nesse Deus e quando você se sujeita à autoridade desse Deus. Se você não confia nesse Deus e não se sujeita à autoridade desse Deus, você é um incrédulo. Essa é a condição do homem diante de Deus. E a incredulidade, meus irmãos, ela não respeita o nosso credo religioso. A incredulidade, ela não respeita a cor da pele e a classe social. Porque Jesus está condenando aqui a incredulidade, não de publicanos e meretrizes e de pecadores. Jesus está condenando aqui a incredulidade dos religiosos, dos escribas e dos fariseus, mesmo sendo os representantes de Deus na terra, mesmo sendo os pastores de Israel. Jesus denuncia a incredulidade no coração desses homens. Porque, meus irmãos, o verniz da religiosidade, o verniz do evangelicalismo, quando nós nos banhamos na fé evangélica, isso não significa que houve uma mudança no nosso coração. Nós podemos passar pelo batismo, que é uma ordenança cristã tão preciosa, participar da ceia do Senhor, vir dominicalmente à igreja e continuar por dentro sendo um morto, continuar por dentro sendo um incrédulo, alguém que não confia em Deus e alguém que não se sujeita à autoridade divina. Veja aí o verso 38, quando Jesus, ele é indagado pelos escribas, pelos fariseus, para que ele mostre um sinal do céu, ou algum sinal miraculoso. Veja o que diz o verso 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Olha que interessante, eles já haviam visto sinais. Eles viram, por exemplo, Jesus curar aquele cego e mudo. Eles viram Jesus fazer milagres extraordinários. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus curar leprosos. Mas mesmo assim eles olham para Jesus e dizem: Senhor, faz um sinal. Que interessante, né, meus irmãos? Mesmo vendo os sinais, mesmo vendo os milagres, eles ainda queriam que Jesus fizesse um milagre ou um sinal. A palavra sinal aqui é a palavra semeion, que significa algo espetacular e estrondoso. É bem provável que eles não queriam ver Jesus expulsar um demônio, porque eles viram. Eles não queriam ver Jesus curar um cego, porque eles viram. Eles não queriam ver Jesus fazer um mudo falar, porque Jesus fez isso. Eles queriam ver alguma coisa extraordinária, como por exemplo Jesus abriu um mar, como aconteceu lá no Êxodo. Eles queriam ver Jesus, por exemplo, fazer o sol parar, algum sinal cósmico que confirmasse que Jesus realmente era o Messias de Deus. Então, mesmo diante dos milagres, eles pediram a Jesus sinais. Meus irmãos, a Escritura, ela deixa muito clara para nós que sinais, quando você estava em busca de sinais, não é porque você tem fé. A busca por sinal não é evidência de fé. A busca por sinal é evidência de incredulidade. Você pode até lembrar de Gideão. Lembra desse personagem lá do Antigo Testamento? Quando ele foi enfrentar os midianitas com 300 homens, Deus chamou ele para enfrentar os midianitas. Ele disse: Senhor, eu não vou. Se é tu mesmo, faz isso, me dá um sinal. Se é tu mesmo, faz aquilo, me dá um sinal. E Deus deu. E a gente olha para Gideão e diz: está vendo? Gideão é um homem de fé. Não, ele era incrédulo. Quando ele pede sinais a Deus, isso não é evidência da fé de Gideão. Isso é evidência da incredulidade de Gideão, porque ele não creu na palavra de Deus. Ele precisou ver alguma coisa para poder crer, para poder dar crédito, para poder confiar. E quando a gente vê aqui esses escribas e fariseus pedindo a Jesus um sinal, algo extraordinário, é porque eles não creram na mensagem e eles queriam ver alguma coisa espetacular. Esses homens estavam em busca de ver Jesus fazer algo sobre-humano, algo que subisse a mente humana, algo extraordinário que Jesus nunca havia feito. E qual é a resposta de Cristo, meus irmãos? Veja o verso 39. Ele, porém, responde: uma geração má e incrédula pede um sinal. Jesus está denunciando a geração do seu tempo. Quando Jesus diz uma geração má e incrédula pede um sinal,
Não é que Jesus está dizendo que as gerações anteriores não eram incrédulas. Não é que Jesus não está dizendo que as gerações anteriores eram boas. O homem por natureza ele é mau e incrédulo. Essa é a condição que a Bíblia traz do homem sem Cristo. Então quando Jesus diz uma geração má e incrédula pede sinal, Jesus está confirmando que quem pede sinal é incrédulo. Quem pede sinal é aquele que não tem fé. Aquele que tem fé não precisa de sinais. Aquele que tem fé não precisa ver milagres. Aquele que tem fé confia na palavra de Deus. Nós não devemos ser como Tomé, que disse: eu só crerei se eu ver e tocá-lo. E Jesus diz: mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Por quê? Porque Jesus já havia falado que ele ressuscitaria dos mortos. Deus nos chamou, meus irmãos, para crermos nele. Nós não temos que colocar condições para crermos em Deus. Eu só vou crer em Deus se ele fizer um milagre na minha vida, se ele fizer um milagre no meu filho, na minha família, ou alguém que eu gosto do meu convívio social. Eu não tenho que colocar Deus na parede e dizer: se o Senhor verdadeiramente é Deus, faz isso. Meus irmãos, isso não é fé, isso é incredulidade. E tem algumas pessoas que chegam na audácia de dizer: se o Senhor mesmo é Deus, que o Senhor faça isso, o Senhor vai ter que fazer isso. E eu vejo Deus como um Deus tão bom e misericordioso, porque Deus não mata uma pessoa dessa. Meus irmãos, olha o que ele vai continuar dizendo aqui: geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Olha que interessante, Jesus vai ao Antigo Testamento. Vai ao Antigo Testamento e diz: nenhum sinal vai ser dado a essa geração, senão o sinal de Jonas. E o que foi que Jonas fez? Meus irmãos, Jonas foi sinal para os ninivitas. Você lembra da história de Jonas no Antigo Testamento? Que para alguns teólogos liberais é uma história lendária e fictícia, não é uma história real. Jesus, ele lembra da história de Jonas não como uma fábula. Jesus, ele lembra da história de Jonas como uma história real. E ele diz que Jonas foi sinal para os ninivitas. Para aqueles que estão aqui e não conhecem Jonas, Jonas foi um profeta de Deus. E ele profetizou no período, em um tempo, em que a Assíria tinha dominado o povo de Deus naquela época, o povo de Israel. Inclusive, os assírios haviam trucidado o povo de Deus, matado provavelmente parentes de Jonas. E Deus disse para Jonas: vai até a grande cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, e vai lá e anuncia o meu juízo sobre aquela cidade. E Jonas entrou num barco e em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis. E olha que interessante, meus irmãos, por que Jonas não quis ir para Nínive? Não era porque ele estava com medo, não é porque ele achava que iria ser morto, mas é porque Jonas queria ver Deus fulminar aquela geração dos ninivitas, porque ele carregava um certo rancor, uma certa amargura em seu coração, e ele queria ver Deus punir aquele povo, pois ele sabia: se eu for falar de juízo àquele povo, e aquele povo se arrepender, Deus vai perdoar. E ele não queria que Deus perdoasse aquele povo, ele queria que Deus matasse aquele povo. E ele pegou o navio e foi embora para Tarsis. E no meio da jornada, de forma dramática, Deus pega aquele homem e leva de forma sobrenatural às praias de Nínive. Nós sabemos que houve uma tempestade. Os marinheiros que estavam ali naquele barco com Jonas jogaram ele lá dentro, e um grande peixe engoliu Jonas e foi vomitá-lo nas praias de Nínive. E lá ele teve que pregar a palavra de Deus. E Jesus vai dizer que assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então Jesus aqui faz um paralelo com Jonas. A história de Jonas era uma história pequena, que apontava para uma história maior. Jonas é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Jonas dentro do ventre do grande peixe é Cristo dentro da sepultura. Todas as histórias do Antigo Testamento, elas apontam sempre para uma história maior, que é a história de Cristo e a redenção. Então Jesus vai para o Antigo Testamento e diz que como Jonas passou esse tempo, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E esse verso de número 40 aqui, meus irmãos, é um grande problema. Veja o que ele vai dizer: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Meus irmãos, abrindo parêntese aqui, Jesus passou quantos dias na sepultura após a sua morte? Jesus, ele morre 3 horas da tarde da sexta-feira, antes do sábado, e ele é sepultado, e no domingo de manhã, cedinho, nos primeiros raios do sol, o túmulo já estava vazio. E se você for pegar da sexta-feira à tarde até o domingo cedinho de manhã, nunca isso aqui vai dar 3 dias e 3 noites, ou não é?
Eu digo isso porque algumas pessoas já me questionaram sobre isso. Quando eu estava estudando teologia no seminário, fazendo a graduação, eu perguntei ao professor de teologia contemporânea como ele explicava esse versículo, porque eu entrei em uma crise quando eu vi essa passagem. Porque eu disse, Jesus está falando que vai passar 3 dias e 3 noites, ele morre na sexta, ressuscita no domingo de manhã, essa conta não fecha. Ou Jesus errou o cálculo, ou ele mentiu. Jesus não passou 72 horas no túmulo. Ele passou quanto tempo? Talvez cerca de 30 horas. A metade. Aí alguns teólogos, diante desse imbróglio aqui, sabe o que eles fazem? Eles dizem que na verdade Jesus não morreu na sexta. Jesus morreu na quarta. E se Jesus verdadeiramente morreu na quarta e você somar, dá perfeitinho 3 dias e 3 noites. Mas se ele morreu na sexta, não dá 3 dias e 3 noites. Só que a Escritura Sagrada diz que ele morreu na véspera do sábado. Tem que ser na sexta-feira. E a tradição cristã entende que ele morreu na sexta-feira. Meus irmãos, ou Jesus mentiu aqui, ou nós estamos entendendo o texto bíblico de forma errada. E aqui, meus irmãos, é importante salientar que a Bíblia, ela está distante de nós, culturalmente, geograficamente e cronologicamente. Às vezes nós queremos colocar a mente ocidental nas Escrituras, e a gente vai entrar em parafuso, porque nós contamos o tempo de forma exata. O judeu não conta o tempo de forma exata. É muito comum dentro da cultura judaica eles não contar o tempo de forma exata, mas nós contamos de forma exata. E por causa da nossa mentalidade ocidental, a gente olha para isso aqui e diz, Jesus errou a conta. Mas na verdade Jesus não errou. Se você entender a forma que um judeu conta o dia, na verdade metade de um dia para o judeu já é considerado o dia completo. Eles não tinham relógios como nós temos hoje. Então metade de um dia já era considerado um dia completo. Jesus morre na sexta, passa o sábado e ressuscita no domingo. Dá 3 dias perfeitinhos dentro da contagem judaica. Pastor, e as noites onde ficam? O judeu conta o dia emendado com a noite que pertence àquele dia, por causa do seu calendário solar. Então se você olha para esse texto bíblico dentro da mentalidade judaica, vai dar certinho 3 dias e 3 noites. Não vai dar. Jesus não disse, o Filho do Homem passará 72 horas no seio da terra. Ele não falou isso. Ele falou 3 dias e 3 noites, então acaba dando certinho. Então, como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. E eu queria chamar sua atenção agora, porque, meus irmãos, quando Jesus remota a história de Jonas, ele está mostrando que essa história de Jonas é real. Jesus trata a história de Jonas como um fato histórico. Jesus não trata a história de Jonas como uma lenda. A história de Jonas não é um folclore, mas é um fato histórico. Eu digo isso porque os críticos liberais hoje olham para esse relato daqui da Bíblia e eles dizem que na verdade a história de Jonas é uma história fictícia, é uma espécie de crônicas de Nárnia. E na verdade não é, meus irmãos, é uma história real. Como é que alguém pode ser engolido por um peixe e sobreviver 3 dias no ventre de um peixe? Nós nunca encontramos isso nos anais da história. E a minha pergunta é, será? Talvez você pense isso, porque você nunca ouviu a história de James Berkeley. Ele era um britânico, e ele foi navegar de navio, e ele caiu no meio do mar, e uma baleia o engoliu, uma cachalote, e essa baleia o vomitou nas margens do rio, e ele estava vivo. Olha que interessante, nós temos um relato na história de alguém que foi engolido por uma cachalote, e mesmo assim ele permaneceu vivo. Agora imagine, se era Deus que estava conduzindo todas as coisas, Deus preservou a vida de Jonas. Só que Jonas estava dentro do ventre do grande peixe, e ele se compara como alguém que está dentro de uma sepultura, e que Deus os tirou das peias da morte. Então Jesus continua dizendo, irmãos, os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e as condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior que Jonas. Meus irmãos, Jesus está dizendo o seguinte para aquela geração: vocês estão tendo mais luz, vocês estão tendo mais conteúdo, vocês estão diante do próprio Cristo e estão rejeitando Ele. Mas os ninivitas que tiveram pouca luz, que ouviram a pregação de Jonas, que não tinham a luz que vocês têm, eles se converteram, porque foi o que aconteceu. Quando Jonas começou a proclamar, Nínive será destruída se vocês não se arrependerem, o povo se arrepende e o rei de Nínive proclama um jejum nacional. Naquele momento foi tirada até a ração dos cachorros, e eles jejuaram, e eles se quebrantaram diante de Deus. Uma geração de ímpios e pagãos, diante de pouca luz, foram convertidos.
e a nação de Israel aqui, diante do próprio Cristo, se mantiveram com o coração endurecidos. E Jesus está dizendo à nação de Nínive, essa geração vai se levantar contra vocês no dia do juízo e vai condenar vocês. Vocês tiveram melhores condições, vocês tiveram uma luz maior, uma revelação maior, e vocês rejeitaram. Vocês não deveriam fazer isso. É muito grave rejeitar a Cristo quando você está diante de uma luz maior. É por isso que Cristo disse: eis que está aqui quem é maior que Jonas. O Evangelho, o reino de Deus, a pessoa de Cristo é maior do que Jonas. Cristo, ele é maior do que Jonas pela dignidade de quem ele é. A mensagem de Cristo é superior à de Jonas, porque é uma revelação mais completa. Então Jesus está dizendo: vocês estão correndo um grande risco, vocês estão rejeitando uma grande luz, por isso os ninivitas se levantarão contra vocês e os condenarão. E Jesus cita outro exemplo ainda. O segundo ele tira também do Antigo Testamento. Veja o verso 42. A rainha de Sabá, ou a rainha do sul, se levantará no juízo com essa geração e as condenará, porque veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior que Salomão. Quem era a rainha de Sabá? A rainha de Sabá era uma etíope, uma africana, e ela saiu das regiões ali da Etiópia e foi até Jerusalém, porque ela ouviu a fama de Salomão, que era um rei muito sábio. Deus havia dado muita sabedoria a Salomão, e ela, ao saber da sabedoria do rei de Israel, ela teve curiosidade de conhecer esse rei e ouvir a sabedoria dele. E ela saiu das regiões da Etiópia e ela foi até Sião. Meus irmãos, sabe quanto tempo dá da Etiópia a Sião? 2.000 quilômetros. E detalhe, ela não foi no aeroporto da Etiópia, porque não tinha aeroporto. Como o povo viajava naquela época? A camelo ou em charretes? 2.000 quilômetros você viajando em uma charrete, dá quanto tempo? Meus irmãos, não sei nem fazer essa conta. Pode ser anos, peregrinando para ouvir a sabedoria de Salomão. Uma rainha etíope, pagã, gentílica, ímpia. Ela ouviu a fama de Salomão e quis vê-lo. Meus irmãos, a gente anda 20 quilômetros a pé, já está cansado com a língua para fora. Imagina essa mulher que se deslocou 2.000 quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão. E ao ouvir a sabedoria de Salomão, ela creu no Deus de Israel. Aí vem Jesus e diz: está vendo? Eis aqui quem é maior que Salomão. Meus irmãos, vocês não estão entendendo o que Jesus está fazendo aqui. Ele está condenando a incredulidade do seu povo, do povo de Israel, do povo escolhido de Deus. Jesus está usando o exemplo de pagãos, de gentios, para jogar na cara do povo de Israel a incredulidade deles, porque ele veio para os seus, mas os seus não receberam, rejeitaram a Cristo. E ele pega o exemplo dos ninivitas, povos pagãos, adoradores de falsos deuses, e pega o exemplo da rainha de Sabá, uma mulher também pagã e gentílica, e diz: eles vieram de longe. Jonas foi sinal para os ninivitas, Salomão foi um sinal para a rainha de Sabá, e Cristo foi o sinal para a sua geração. E detalhe, meus irmãos, a rainha de Sabá é convertida, os ninivitas são convertidos, e os religiosos diante de Cristo estão com o coração endurecido. Em uma lógica humana era para eles se converterem, em uma lógica humana era para eles se quebrantarem diante do Cristo, mas isso não aconteceu. E isso serve de alerta para nós, que estamos muitas vezes diante do próprio Cristo na igreja, estamos com o coração desconfiados desse Cristo, nós não amamos esse Cristo. Se eu perguntar para você, se você realmente crê em Cristo, você pode até olhar para mim e dizer: pastor, eu realmente creio em Cristo. Mas se você diz que crê em Cristo, isso é muito subjetivo. Eu não sei se você crê. O que você está falando para mim pode ser uma verdade e pode ser uma mentira. Alguém certa feita disse: crê, todo mundo crê, até o diabo crê e treme. Você nem treme, é treme. Meus irmãos, quando alguém diz que crê realmente em Cristo, ele está querendo dizer que ele confia plenamente em Jesus Cristo, e que ele se submete aos ensinos de Cristo. Se você falar para mim: pastor, eu creio em Cristo, mas vive como um pagão, você não crê.
Se você diz que crê em Cristo, mas não confia nele, você não crê. Se você diz que crê em Cristo, mas não o ama, você não crê. E tem muita gente dentro da igreja que não ama Cristo. Ele ama a si mesmo. Ele não ama nunca o Senhor Jesus. O coração dele é revoltado contra Deus. Mas ele está carregando uma religiosidade tão pesada que você não tem como enxergar a incredulidade diante de tanta parafernália religiosa. Mas o coração dele é revoltado contra Cristo. Muitas vezes são pessoas que estão em exercício dentro da igreja, fazendo um monte de atividades, mas eles são revoltados contra Cristo no coração. Eles rejeitam o Salvador. Mas pastor, o senhor está dizendo isso com os membros de igreja? Sim, sim. Porque Jesus está condenando aqui não é pagãos. Os pagãos, quando eu falo pagão aqui, meus irmãos, não é o cara que paga bem, paga certo. Não é o cara que não dá calote. O pagão aqui é a pessoa que não serve a Deus. Jesus está condenando aqui o povo de Israel. O povo que foi separado no Antigo Testamento. O povo da aliança. O povo do pacto. O povo que foi tirado do Egito. E foi esse povo que ao longo da história foi infiel a Deus. Quando Jesus diz uma geração má e adúltera, o adultério aqui que Jesus está falando é o adultério espiritual. No livro de Oséias e no livro do profeta Jeremias, quando Israel adorava falsos deuses, Deus estava dizendo que eles estavam cometendo adultério. Ou seja, eles estavam sendo infiéis a Deus. A infidelidade é uma evidência de incredulidade. A lealdade dividida é uma evidência de incredulidade. Nessa noite de hoje, eu queria chamar a sua atenção para algumas questões importantes. A primeira questão que eu queria chamar a sua atenção nesse momento é que você compreenda que todo ser humano, sem exceção de ninguém, a não ser Cristo, está debaixo de incredulidade. Se a rainha de Sabá creu, se os ninivitas creram, é porque eles eram incrédulos antes. Eles não eram neutros e se condenaram. Mas uma vez reitero o que eu falei no início. Tem pessoas que acham que o ser humano é neutro. Ele não está nem salvo e nem condenado. Quando ele estiver exposto ao Evangelho e ele aceitar o Evangelho, ele vai ser salvo. Se ele rejeitar, ele vai ser condenado. Não, ele já está condenado. Ele já está debaixo da ira divina. A Escritura diz que aquele que tem um filho tem vida. Aquele que não tem um filho jamais verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então ninguém nasce neutro e se condena. Nós nascemos condenados e nos salvamos. A equação é diferente. Você não nasce neutro e entra em condenação, mas você nasce debaixo de condenação e você é salvo por Deus. Todo ser humano sem Cristo, ele é um incrédulo. Pastor, eu não sou incrédulo, eu creio em milagres. Eu não estou falando disso. A pessoa que tem fé não é simplesmente uma pessoa que crê em milagre. A pessoa que tem fé é uma pessoa que se entregou realmente a Cristo, que ama a Cristo profundamente. O incrédulo está em busca de sinal, mas aquele que está em fé está em busca de Cristo. O incrédulo está em busca de algo miraculoso, mas quem tem fé confia na palavra de Deus. Irmãos, nós encontramos hoje uma geração de evangélicos que está em busca de evidências, de sinais, mas eles rejeitam a mensagem. Pessoas que estão em busca de ir para a igreja para ver alguma coisa extraordinária. Será que hoje alguém levanta de uma cadeira de rodas? Será que hoje alguém vai ser curado de forma miraculosa? Será que hoje Deus vai derramar um poder que ninguém vai ficar de pé? A Escritura diz que os sinais seguem os que creem, e não os que creem seguem os sinais. Nós estamos muitas vezes, meus irmãos, perambulando de um lugar para outro, em busca de ver alguma coisa extraordinária. Deus não precisa fazer mais nada de extraordinário para nós. Jesus disse que o sinal que ele deu foi: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu estarei 3 dias e 3 noites no seio da terra. Que sinal é esse? A ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo é o sinal definitivo. Cristo não precisa fazer mais nada.
Cristo não precisa fazer mais nenhum feito extraordinário. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele ressurgiu dos mortos, triunfou sobre a morte e venceu os grilhões da sepultura. Isso é suficiente, ou pelo menos deveria ser. Se você está em busca de sinais miraculosos, provavelmente você vai ser fisgado por um charlatão da fé. Irmãos, Deus não precisa fazer mais nada. Quando Cristo disse consumado está, quando o anjo disse ele não está aqui, ele ressuscitou, o sinal já foi dado. O que nós temos agora que fazer é proclamar a ressurreição de Cristo, proclamar que ele é o Salvador. Não, mas eu só crerei se eu ver milagres. Você não vai crer se ver milagres, você não vai crer se ver sinais. Porque tem gente que acha o seguinte: se eu ver alguma coisa extraordinária, eu crerei. Não, você não crê. Os religiosos aqui, eles não estavam querendo um sinal para crer, eles estavam usando uma desculpa para não crer. Eles não queriam um sinal para acreditar em Cristo, mas eles pedem sinais para justificar a sua descrença. O que Cristo mais precisa fazer, meus irmãos, que ele já não tenha feito? O que Cristo precisa fazer, que ele já não tenha realizado na cruz do Calvário, por nossa vida, vencendo a morte? Nós temos a luz necessária. O grande problema nosso não é que nos falte luz, é que nós amamos as trevas. A luz está brilhando em todo fulgor diante de nós, mas o nosso coração é inclinado ao mal e ao pecado. Por isso nós rejeitamos a luz de Cristo. Meus irmãos, eu não quero que Cristo faça mais sinais e prodígios para que eu creia nele. Ele já deu o último sinal, que foi a sua vitória sobre a morte, e isso é suficiente para nós. Não coloque condições para crer em Cristo, porque se Cristo realizar as condições que você coloca, você ainda não crê. Lembra daquele homem rico, naquela história do rico e Lázaro que Jesus conta: Senhor, se alguém ressuscitar dos mortos, eles crerão. E Jesus, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, o que é mais importante na vida de uma igreja é a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, é a pregação da palavra de Deus. Se Deus quiser realizar um milagre na vida de alguém, curar uma pessoa, Ele pode fazer isso, mas Ele não tem que fazer isso. Fé não é você ver sinais para acreditar. Fé é você não ver nada e continuar crendo. Fé não é você ver o mar se abrir para dizer que Ele é Senhor. É você se afogando e dizendo: Tu és Senhor. A fé não exige sinais. O que exige sinais é a incredulidade. Segundo, a incredulidade, meus irmãos, é a base de toda maldade humana e de toda infidelidade. Geração má e adúltera por causa da incredulidade deles. O homem que é incrédulo é um homem mau. O homem que é incrédulo é um homem infiel a Deus. A infidelidade e a maldade é efeito da incredulidade no coração do homem. A incredulidade, meus irmãos, sempre estará em busca de sinais, mas a fé, ela repousa em Cristo. Você está disposto a continuar crendo em Cristo? Se Cristo não realizar o que você está pedindo a Ele? Você está disposto a continuar amando o Senhor Jesus, se Ele não realizar seus sonhos egoístas? Você está disposto a continuar se sujeitando à autoridade do Salvador, quando você tem alguma coisa a perder com isso, no âmbito humano? Meus irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. A geração que nós vivemos hoje é uma geração sensitiva. O que é uma geração sensitiva? Eu tenho que experimentar alguma coisa sobre-humana para crer.
Isso é liberalismo teológico. Uma das coisas que o liberalismo teológico legou para a igreja moderna é a experiência religiosa como fonte de autoridade. O que é a experiência religiosa? Eu não tenho dificuldade de afirmar que um crente ele pode ter experiência com o Senhor. Mas o que o cristão não pode é ter a experiência como o Senhor. Ter experiência com o Senhor é uma coisa, ter a experiência como o Senhor é outra. Irmãos, Augusto Nicodemos, um pastor presbiteriano, ele disse alguma vez interessante que eu vi em um corte que mandaram para mim. Ele disse: a verdadeira fé em Deus é aquela que continua acreditando, sendo fiel e obedecendo, mesmo quando você não sente nada, não vê nada. Isso é fé. Quando você não sente nada e não vê nada, e você continua crendo, amando e confiando nesse Deus. A incredulidade, meus irmãos, é a base da condenação do homem. Jesus está condenando essa geração aqui por causa da incredulidade. Tem gente que acha que o que leva o homem para o inferno é a mentira. Fulano vai para o inferno porque é um mentiroso. E eu vou tomar muito cuidado no que eu vou falar aqui. Está gravando, né? Tá. É a mentira que leva o homem para o inferno. Não que leva o homem para o inferno é o adultério. Não que leva o homem para o inferno é a promiscuidade. E a gente se esquece que tem algo mais grave do que isso. Tem gente que acha que o pecado mais terrível que um homem pode cometer são desvios sexuais. Mas existe algo mais grave do que isso. O que leva o homem para o inferno é a incredulidade. A mentira, adultério, promiscuidade é efeito de incredulidade. A incredulidade é a raiz de tudo. A incredulidade é a base da condenação do homem. Jesus está dizendo: os ninivitas se levantarão e a rainha de Sabá também, porque eles creram. Vocês são incrédulos. O que condena o homem, meus irmãos, é a incredulidade. Ele não confiar, não amar e não se sujeitar ao Senhor. Sabe por quê? Eu estou aqui diante de pessoas que eu creio que são cristãos verdadeiros, pelo menos em sua grande maioria. E mesmo depois de convertido, você já deu seus vacilos, ou não deu? Quem aqui depois de convertido nunca mentiu? Levante a mão. Vocês são um bando de mentirosos. Quem aqui depois de convertido nunca cometeu um ato de promiscuidade, pelo menos no coração? Levante a mão. Ninguém tem coragem, né? Porque todos nós somos reprovados diante de Deus. Mas tem uma coisa, meus irmãos, que ela marca a vida de um servo de Deus: é a fé. E a fé, meus irmãos, não é superstição. Tem gente que confunde fé com superstição. Fé não é um pé de coelho, não é uma superstição. Eu gosto muito desse exemplo, eu não sei se eu já contei isso aqui. Teve uma vez que uma irmã estava orando numa igreja, e a irmã orando, pedindo algo a Deus, e Deus não havia dado. E o pastor disse: ô irmã, a irmã tem que orar com fé. Você não está orando com fé. A irmã: tá bom, pastor, eu vou orar com fé agora. Ela fechou o olho e fez assim. Isso não é fé. Fé, meus irmãos, é um dom de Deus. Fé não é algo que o homem produz por natureza. Charles Spurgeon dizia que é mais fácil uma pedra chorar do que o homem produzir fé no coração dele. É mais fácil um leão virar vegetariano do que o ser humano produzir fé real no coração dele. O que é que eu quero dizer com isso? Que fé é dom de Deus. A incredulidade é produto nosso. A incredulidade não é o diabo que coloca em você. O diabo talvez creia melhor do que muitos aqui. A fé é um dom de Deus. A incredulidade é um produto do nosso coração. Não é Deus que põe incredulidade em nós. Nós somos incrédulos por natureza. Mas é Deus que arranca a incredulidade e planta a fé no nosso coração. A fé é um dom de Deus. E talvez no nosso meio aqui tenha pessoas incrédulas e que precisem realmente da fé em Cristo. Ah, pastor, mas eu já sou crente. Mas você não ama Cristo. Seja honesto. E honesta com o seu próprio coração. Você não ama o Senhor. Ô pastor, mas veja, vem cá, pastor. A minha família é toda crente. E eu com isso?
Pastor, eu cresci num lar cristão. Que bênção. Mas isso não significa nada. Você pode ser um porquinho no meio das ovelhas, o incrédulo no meio dos crentes. Eu não sou presbiteriano, irmãos. Eu não acredito que os pais saiam arrastando o filho pela aliança. Eu acredito que a única coisa que põe seu filho dentro da aliança é a fé. É a fé que põe ele dentro do pacto de graça. Não é a fé dos pais, que passa por osmose para os filhos. A fé é individual. Seu filho tem que crer. Você que está aqui no nosso meio, que é filho de crente, cresceu num lar de crente, vem para a igreja desde pequeno. Tome cuidado, você está recebendo luz, isso é bênção. Mas não confie sua salvação na fé dos seus pais. Seus pais vão para a eternidade mandando um beijo para você. Eles não têm como lhe arrastar. Você precisa crer realmente em Jesus Cristo. Eu queria que nessa noite de hoje, você que está aqui, que cresceu num ambiente cristão, porque esse povo aqui que Jesus está condenando é o povo de Deus. É Israel. Você que cresceu dentro de um ambiente cristão, que está achando que é salvo por causa do seu pai, não. Você não está dentro do pacto da graça. Você pode até ser um filho na aliança, mas não é um filho da aliança. Tomara que meus colegas presbiterianos não escutem essa pregação, senão eles vão me odiar. Mas é verdade, irmãos. Não é o batismo que põe você dentro do pacto de graça. O que põe você no pacto de graça é a fé. É a confiança real em Cristo. E a fé não pode ser produzida por nós. A fé é sempre um dom de Deus. A Escritura diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, o que? Graça e fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. E por fim, que nós possamos tomar cuidado, porque a incredulidade pode se camuflar na religiosidade. A incredulidade pode se camuflar na religiosidade. Irmãos, as aparências elas enganam. Os rótulos escondem conteúdos perversos. Muitas vezes no meio do povo de Deus nós temos um monte de gente incrédula. Mas porque fizeram uma profissão de fé, porque passaram por batismo, elas acham que realmente são crentes. Elas até têm um certo verniz de comportamento cristão, um linguajar cristão, um comportamento cristão, sentam com as pernas cruzadas, mas elas são incrédulas. A incredulidade está camuflada na religiosidade, mas ninguém consegue carregar uma incredulidade por muito tempo. Em algum momento, essa teia de religiosidade vai começar a cair. E ela vai realmente mostrar que ela não ama Cristo, que ela não confia em Cristo e que ela não se sujeita à autoridade de Cristo. A maior evidência de fé na vida de uma pessoa não é o quanto ela louva bonito na igreja, não é o quanto ela prega bonito. A grande evidência de fé na vida de alguém na igreja não é o quanto ele chora no culto. A evidência de fé na vida de alguém é alguém que se sujeita à autoridade de Jesus Cristo. É alguém que ama profundamente o Senhor em seu coração. E é alguém que confia realmente nele. A minha pergunta para você nessa noite é: você realmente crê em Jesus Cristo? Ou você é um incrédulo camuflado? Você realmente crê no Senhor Jesus? Você está em busca de algum sinal para poder crer? Irmãos, não é o sinal que faz o homem crer. Quem faz o homem crer é Deus. Não é o sinal que faz o homem confiar. Quem faz o homem confiar é Deus. Deus tem que agir nos nossos corações e na nossa vida. Irmãos, Jonas foi sinal para os ninivitas, rainha de Sabá, Salomão para a rainha de Sabá, e Cristo é o sinal para nós. Rejeitar a sabedoria de Salomão que veio de Deus é grave. Rejeitar a pregação de Jonas também, mas rejeitar a luz do Salvador, para onde tudo isso aqui apontava, é mais grave ainda. Cristo não tem que fazer mais nada, ele já fez. O túmulo está vazio e o último sinal foi feito. O que nós precisamos agora é crer.
não ficar dando justificativas porque não crê. Nós precisamos realmente nos lançar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e confiar nele sem reservas alguma. Eu queria nesse momento, meus irmãos, despertar seu coração a orar comigo. Eu não sei o estado do coração de cada pessoa que se encontra aqui nessa noite de hoje. Talvez algumas pessoas estejam no nosso meio aqui e se identificaram com o que foi pregado e chegaram à conclusão: pastor, diante do que o Senhor falou, realmente eu sou uma pessoa incrédula. Eu até acredito que Jesus existiu, morreu na cruz do Calvário, mas isso não importa para mim no meu coração. Eu não levo isso em conta na minha vida diária. Cristo não é tão importante na minha vida. Você é um incrédulo. Você é um incrédulo. Você é uma incrédula. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, a fé é um dom do Senhor. Nós não temos condições, Senhor, de produzir fé por nós mesmos. Nós não temos condições, ó Deus, de manifestar a fé por nossa própria capacidade ou arbítrio. A única coisa, ó Deus, que exala de nós por natureza é incredulidade. Nós não amamos o Senhor, nós não confiamos no Senhor e nós não nos sujeitamos à autoridade do Senhor. Ó Deus, aumenta-nos a fé, meu Pai. Não nos deixe, ó Deus, perecermos na incredulidade. Se houver, ó Deus, em nosso meio algum incrédulo, Senhor, que nesse momento o Senhor visite essa mente, esse coração e semeie, ó Deus, nessa alma a fé verdadeira e genuína, transportando, ó Deus, essa vida das trevas para a luz. Se o Senhor não operar, ó Deus, em nossa vida o milagre da conversão, se o Senhor não operar na nossa vida a fé, nós nunca iremos crer. Nós podemos, Senhor, ver os sinais mais miraculosos que existem na face da terra, nós nunca creremos. Que possamos, ó Deus, olhar para a fé, não como um fim em si, a fé é um meio, Senhor, pelo qual nós nos apropriamos dos benefícios redentores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. E a fé é o único caminho pelo qual nós nos achegamos a Jesus Cristo. Da mesma forma, ó Deus, que Cristo é o único caminho para o Pai, a fé é o único caminho para Cristo, mas eu não tenho, Senhor, como produzir essa fé na minha vida. A incrédulos, Senhor, que porventura estejam em nosso meio, não tem como produzir essa fé no coração. Mas a minha oração, ó Deus, é o que o Senhor visite esses corações nessa hora, manifestando a fé genuína nessas vidas, para que eles realmente creiam em Cristo. Há quem dera, Senhor, que a fé genuína brotasse nesses corações. Eles não precisariam mais de sinais, de prodígios, de maravilhas, de experiências estáticas. Não, Senhor, eles continuariam amando, confiando e se sujeitando diante da Tua autoridade, mesmo sem ver nada, mesmo sem presenciar nada e mesmo sem sentir absolutamente nada, pois nossa fé não repousa nos sinais, a nossa fé repousa em Cristo e em Cristo somente, Pai. Que o Senhor abençoe a vida do seu povo nessa noite preciosa de hoje, em nome do Teu Santo Filho Jesus, amém e amém. Irmãos queridos, às vezes nós cristãos somos tão incoerentes na nossa vida, né? Quando o homem quer desobedecer a Deus, ele sempre vai encontrar a justificativa. Certa feita alguém disse: pastor, meu casamento não está bem, eu estou pensando em me divorciar. Eu tenho orado a Deus e pedido um sinal. Ele precisa de sinal, meu irmão. Deus já disse o que nós devemos fazer. Deus já disse o que nós devemos executar.